E pronto, estamos no episódio número 150, não é o episódio 100, não é o episódio 200, não é o episódio 250, que são números talvez um pouco mais importantes do que o 150, mas é um episódio redondo. Este número pode ser dito, eu estive a ver, quer dizer, pode ser dito, acho que todos sabemos que pode ser dito como centésimo, quinquagésimo, isto na sua versão ordinal, mas há uma outra palavra muito mais rara, mas que existe e que podemos usar, que é sesquicentésimo. Acho que é a primeira vez que estou a dizer isto em voz alta. Sesquicentésimo vem de uma palavra latina que quer dizer 1,5, 1,5, e portanto neste caso é o centésimo, 1,5 centésimos. Pronto, estamos a falar do episódio 150. É possível também usar a palavra sesquicentenário, ou seja, quando algo faz 150 anos, podemos dizer que estamos perante o sesquicentenário, seja do que for. E já agora, não sei se já repararam, nós sabemos como os Estados Unidos têm uma visibilidade cultural muito grande, se quisermos. Nós vemos muitos filmes norte-americanos, dos Estados Unidos, nós ouvimos muita música, conhecemos até bastante bem a política dos Estados Unidos. É uma cultura muito visível e isto independentemente, penso que todos concordamos, independentemente da nossa própria posição em relação a essa importância cultural daquele país. Os Estados Unidos, a última vez que tiveram um destes grandes centenários foi em 1974, quando o país fez 200 anos desde a Declaração de Independência. Ora, vem aí, já não falta muito, o centenário número 250. Ora, neste caso, a palavra que está a ser usada até pela comissão que foi criada nos Estados Unidos para estas comemorações é semi-quincentenário. Será o semi-quincentenário, porque vamos ter o quincentenário quando fizer 500 anos. Este é o semi-quincentenário, é metade deste centenário. Também há quem chame a estas comemorações o quarto de milénio, será o quarto milénio do país. Enfim, nós aqui em Portugal, em relação às comemorações dos centenários do país, teríamos de usar números que ninguém usa na sua forma ordinal. Estamos um pouco mais à frente do que os Estados Unidos, mas vem aí esta grande comemoração, isto em 2026, salvo erro, dos 250 anos, e tenho a certeza que vamos ter filmes e vamos ter séries e vamos ter notícias sobre isso com muita, muita intensidade, ou não fosse de facto o país, os Estados Unidos, um país muito visível, como eu estava a dizer. E imagino até que será uma altura em que muitos livros sobre a história dos Estados Unidos vão ser publicados, alguns livros vão ser reeditados, e há que dizer que é uma história interessante, a história da criação dos Estados Unidos, a história da criação daquele país com tantas divisões, mas também com tanta coisa que aconteceu nestes últimos 250 anos, e antes disso, aliás, desde que houve o contacto entre os europeus e os nativos americanos, e houve o transporte forçado de milhões de africanos para aquele país, e houve depois todas as ondas de imigração, e houve guerra civil, e houve tanta coisa que nós conhecemos. De facto, é um país que tem uma história que nós conhecemos minimamente. Foi uma história interessante, uma história que muitas pessoas na Europa dizem que é uma história muito curta, mas é uma história curta, mas de facto muito, muito interessante. E é uma história curta que teve uma grande importância mesmo para a Europa. Nós não nos podemos esquecer que a Revolução Americana foi anterior à Revolução Francesa e que teve uma grande influência na Revolução Francesa. Não nos podemos esquecer que o próprio modelo republicano de governo tem, ou melhor, parte na sua formulação atual dos Estados Unidos. A própria palavra presidente que nós usamos em Portugal para o nosso chefe de Estado foi criada com este sentido nos Estados Unidos, quando se tentou perceber qual é que era o título que o novo chefe de Estado devia ter. Não havia propriamente grandes modelos republicanos. Já havia repúblicas, mas eram repúblicas com modelos muito diferentes daquele modelo com uma pessoa no lugar do chefe de Estado, que acabou por ser também o chefe do executivo, e foi
o termo presidente, aquele que foi adotado, e pela primeira vez presidente, tornou-se um termo para designar um chefe de Estado. A França, mais tarde, imitou os Estados Unidos e teve o primeiro presidente da República, que foi também, curiosamente, em França, o último monarca, e depois muitos outros presidentes, ou melhor, muitos outros países acabaram por adotar presidente como o nome do chefe de Estado republicano, incluindo Portugal, como sabemos. Ou seja, o título do nosso chefe de Estado, um país que já tem mais de 8 séculos, baseia-se naquilo que foi escolhido por aquele país muito mais recente, mas que tem uma história que acabou por ter, de facto, muita influência na história do mundo, para o bem e para o mal. E a verdade é que as paixões que aquele país desperta, positivas e negativas, mostram como essa influência é, de facto, muito grande. Bem, eu não tinha pensado, vou ser sincero, não tinha pensado falar tanto dos Estados Unidos neste episódio, mas lembrei-me porque eu andei à procura aqui dos termos usados para o número 150 e acabei por ir dar, como acontece muitas vezes, quando nós procuramos uma coisa e encontramos outras que não estamos à espera, acabei por dar caras com estes nomes que os Estados Unidos usam para dar nome às comemorações dos vários centenários que tiveram. Mas pá, não tinha pensado falar dos Estados Unidos, mas acabámos por falar, e a Pilha de Livros também se faz isto que não estou à espera. E esta semana, aliás, como eu já tinha explicado, estou a fazer estes episódios com muito mais improvisados do que é normal, até porque estamos numa semana em família e por isso tenho menos tempo para planear. Mas, deixando agora então os Estados Unidos de lado, e como forma de comemorar então o 60º episódio deste podcast, eu vou começar de vez em quando a deixar sugestões para voltarmos atrás, para irmos atrás neste podcast. E hoje vou deixar aqui na descrição do episódio o episódio número 50. Há 100 episódios. O episódio que tivemos em que eu falei da palavra imperfeição, do conceito de imperfeição, desde o Big Bang até essa de Queiroz. Foi um episódio que eu lembro-me de ter gostado muito de gravar e espero que quem o ouviu na altura volte a ouvir. Já passou muito tempo, por isso certamente não se lembra exatamente daquilo que eu disse. Quem nunca ouviu, porque só começou a ouvir a Pilha de Livros mais tarde, então aproveita agora para ouvir um episódio sobre a imperfeição. Vai ficar na descrição deste episódio, vou deixar a ligação para a página para a página daquele episódio no website da Pilha de Livros e, por isso, se quiser, comente. Amanhã vamos ter um episódio em que vou ler os comentários que recebi sobre os livros que estavam no sapatinho neste Natal, os livros que estavam no sapatinho dos ouvintes da Pilha de Livros. Então, muito obrigado e até amanhã.